Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal e lembrando vocês que toda semana temos uma aulinha nova aqui. A aula de hoje é esse centro de mesa que eu dei o título aí no vídeo de Centro de Mesa Ana. Gente, é uma homenagem à Dona Ana, que ela fez esse centrinho de mesa, essa toalhinha que eu estou deixando imagem aqui, olha, há mais de 50 anos. Inclusive, ela fez no Fiuane, então já fica aí a sugestão para vocês, tá joia? Bom, o nosso centro de mesa, eu fiz aqui em duas versões, tá, gente? Eu fiz aqui, olha, com o fio 4, Barroco Natural da Círculo, e fiz também no fio 6. Esta peça aqui, confeccionada no fio 6, eu usei o Barroco Max Color da Círculo. Esse verde maravilhoso, a cor é 6242, um novelo contém 400 gramas e eu usei apenas 140 gramas, ok? Meu centro de mesa nesta peça aqui ficou medindo 63 centímetros de diâmetro e usei agulha 3,5 milímetros. Já nessa outra peça aqui, a diferença foi bem pouca. Eu usei o Barroco Natural da Círculo fio 4, esse novelo contém 700 gramas e eu usei apenas 190 gramas para a confecção desta peça, que ficou medindo 58 centímetros. Então, a diferença é bem pouquinha, tá? A peça fica bem levinha e é muito gostoso trabalhar com esse fio 4, tá, gente? Super indico. Então, duas opções aí, você já vai iniciar a videoaula, vendo com qual fio você vai estar trabalhando e lembrando que eu deixei a fotinha, pode ser no Fiuane também, você vai ter uma toalhinha aí, tá? Já aqui no Barroco, fio 4, eu usei também a agulha 3,5 milímetros, tá? Não troquei. Eu consigo deixar meus pontos bem justinho. E já dando a dica, se você tem um ponto muito soltinho, eu sugiro que você use uma agulha de crochê de numeração menor, porque os meus pontos, eles são bem justinhos, então eu não tive problema nenhum com a minha peça. Estou sempre deixando imagem aí, mostrando pra vocês. Além da agulha, vamos precisar também de uma tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Tá joia? O link consta logo abaixo na descrição do vídeo e eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. E lembrando mais uma vez, toda semana, gente, tem uma aula nova aqui no canal. Então, já convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever aí embaixo e ativar o sininho de notificações. Bom, pessoal, então eu vou iniciar aqui com o fio 4, tá? Que é o Barroco Natural da Círculo, cor 0020. Mas a peça que eu fiz no fio 6, olha, está aqui, dá super certo também. Bom, é o mesmo procedimento, independente do fio que você vai estar trabalhando, tá? No fio 6 ou no fio 4. Vou iniciar com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, pode iniciar com 6 correntinhas, fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo também. Círculo mágico, olha, eu deixo uma pequena sobrinha aqui, envolvo em 4 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo pra cima, vou buscar aqui o fio, apoio aqui, deixo a laçadinha, ó. Eu vou subir aqui 2 correntes, uma, 2, altura do primeiro ponto baixo, vamos trabalhar ponto baixo aqui. Venho dentro do círculo, o meu segundo ponto baixo, olha, tudo sem laçar, é ponto baixo. Volto dentro do círculo, o terceiro, o quarto, o quinto. Nós vamos trabalhar aqui um total de 16 pontos baixos, tá? Então, eu já tenho o total de 5, o sexto, o sétimo. Aqui já estou com 15 pontos baixos e aqui o 16º, 16 pontos baixos no total, contando com as 2 correntes iniciais. Dou aquela alongadinha e vou fechar, ó, puxando esse fiozinho que eu deixei sobrando. Até se encontrar, ele fica com uma pequena aberturinha aqui, olha. Tá vendo? Exatamente igual no fio 6 também. Retomo o trabalho. Ajusto e finalizo com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha daquelas 2 que a gente fez lá no início. Bem no pezinho da segunda, olha, um baixíssimo. Busco o fio, passo por dentro da laçadinha e por dentro da minha laçadinha aqui, tá? 16 pontos baixos iniciais. Bom, a minha próxima carreira, eu vou subir aqui 5 correntes no total, 1, 2, 3, que faz a vez de um ponto alto e 2 correntes de intervalo, 5 correntes no total. Laço, volto no mesmo ponto onde eu finalizei e subi as 5 correntes, olha, e faço mais um ponto alto. Então, eu fico aqui com um ponto V, ok? Ó, meu primeiro ponto V. Vamos ter um total de 8 pontos V.
Sem correntinha de intervalo, eu laço o fio, pulo um ponto de base e no próximo, mais um ponto V, que é um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Então, esse aqui já é meu segundo ponto V. E sigo repetindo, laço o fio, pulo um ponto baixo de base, venho no próximo, mais um ponto V, que é um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Teremos um total de 8 pontos V, então, eu já tenho um total de 3 trabalhados junto com vocês, sempre pulando um ponto de base e no próximo, mais um ponto V. Um pontinho alto, duas correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Vou dar a volta aqui e já retorno juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui estou finalizando a carreira. Ficamos, então, no total de 8 pontos V aqui, tá? Sem correntinha, esse é meu último grupinho, último ponto V. Eu venho aqui, olha, aquelas 5 correntinhas iniciais, eu venho na terceira, 1, 2, 3, deixando 2 para fazer a vez do intervalo, tá? Então, bem no pezinho da terceira correntinha, a gente entra um baixíssimo, ok? 8 pontos V nessa segunda carreira. Próxima carreira, eu já venho nesse intervalinho do ponto V de 2 correntes e faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes à altura do meu primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui dentro um grupinho de 3 pontos. Então, esse já é o primeiro, volto no intervalo o segundo e no mesmo intervalo ainda o terceiro. Desta forma, faço 2 correntinhas de intervalo, laço, venho no próximo ponto V no intervalo e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E essa será a nossa sequência. 2 correntes sempre e no intervalo de cada ponto V de 2 correntes, um grupinho de 3 pontos altos. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira. Meu último bloquinho aqui de 3 pontos altos, faço as 2 correntes de intervalo e finalizo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira agora, eu vou caminhar até, olha, entre esse primeiro ponto e o segundo, tá? Entre os dois, porque a gente não tem correntinha de intervalo entre eles. Então, eu venho entre eles e faço um baixíssimo, e daqui eu dou início, subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, laço, volto no mesmo espaço entre o primeiro e o segundo e faço meu segundo ponto alto, sem correntinha. Agora sim, eu faço uma correntinha de intervalo, venho aqui entre o segundo e o terceiro, olha, entre os dois, e faço mais 2 pontos altos, 1 e 2. Esta será a nossa repetição, tá? 2 grupinhos de 2 pontos, com uma corrente de intervalo. Agora sim, eu faço 2 correntes de intervalo, venho no meu próximo grupinho de 3 pontos. Entre o primeiro e o segundo, eu entro entre um e outro, 2 pontos altos, sem correntinha de intervalo. Agora sim, eu faço uma corrente de intervalo, venho entre o segundo e o terceiro, ó, no meio deles, mais 2 pontos altos, 1 e 2, sem correntinha, tá? Já repeti pela segunda vez juntinho com vocês. Novamente, 2 correntes, entre um grupinho e outro, 2 correntes. Laço o fio, venho aqui no meu grupinho de 3 pontos altos à frente, entre o primeiro e o segundo, eu faço, ó, entro com a agulha no meio deles, tá, ó? Um ponto alto e o segundo. Uma corrente, próximo intervalo, no caso que a gente não tem correntinha de intervalo, entre o segundo e o terceiro, olha, entre eles, mais 2 pontos, 1 e 2. Agora sim, eu faço 2 correntes de intervalo para iniciar o próximo bloquinho, e seguimos assim por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, agora ficou super fácil, tá? A nossa repetição vai até eu atingir aqui 8 pontos altos. Vocês já vão entender que forma esse desenho, por isso que eu preferi deixar essa peça aqui. Eu acredito que não esteja atrapalhando as visualizações aí pra vocês, tá? Bom, finalizando 2 correntes, sempre vou finalizar lá na terceira correntinha, aonde a gente dá início à nossa carreira, com um ponto baixíssimo.
Toda vez que for iniciar a próxima carreira, sempre vamos caminhar, olha, até entre o primeiro e o segundo ponto alto, com baixíssimo. Entre eles, não tem correntinha de intervalo aqui, mas eu venho entre um e outro, olha, um baixíssimo, e vou repetir esse grupinho de 2 pontos. Então, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto, laço, volto no mesmo espaço, o segundo ponto alto. Uma corrente. Agora, nos espacinhos de uma correntinha, sempre eu vou ter um ponto alto. Uma corrente, e aqui eu repito meu bloquinho de 2 pontos, olha, entre um ponto e outro. Venho bem entre eles, 2 pontos altos, 1 e 2. No mesmo espaço. Esses 2 pontos, sempre que a gente vai manter aqui, é que forma esse desenho, olha. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Certo? E esses pontinhos altos que a gente vai fazer nos espaços agora forma esse desenho aqui. Bom, então eu já fiz o primeiro grupinho juntinho com vocês, vamos para o segundo. Entre um grupo e outro, 2 correntes de intervalo. No meu ponto, tá, gente? Quem preferir, faça uma. Se estiver trabalhando com outro fio, outra agulha, você vai fazendo e vai colocando assim sua peça. Se não tiver criando um chapeuzinho, nem criando babados, dê continuidade, ok? Vai medindo a tensão do seu ponto. Feitas as 2 correntes, vamos para o próximo grupinho. Nesse grupinho de 2 pontos, entre um e outro, entre o primeiro e o segundo, venho entre eles e faço o meu novo grupinho da carreira. 2 pontos altos. Entre os grupinhos de 2 pontos altos, sempre vamos ter um ponto aqui, olha. Uma corrente, eu só tenho um espaço, então, um ponto alto. Esses pontos altos vão aumentando a cada carreira, tá? Que vai formando esse desenho. Uma corrente, próximo grupinho de 2 pontos, entre um e outro, 2 pontos altos. Finalizamos mais um grupinho juntinhos, entre um grupo e outro, 2 correntes. E segue repetindo por toda a volta. Bom, pessoal, finalizei aqui mais uma carreira. Eu vou desmanchar porque eu gosto de sempre finalizar juntinho com vocês, tá? Fiz aqui meu último grupinho, 2 correntes e sempre ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, ok? Nossa próxima carreira, sempre, gente, olha, até um determinado tamanho aqui da nossa peça, sempre você vai finalizar com ponto baixíssimo e vai fazer mais um ponto baixíssimo entre o primeiro e o segundo ponto alto. Não tem correntinha de intervalo, é entre um e outro. Entra aqui, olha, faz uma aberturinha assim com o dedo, busca o fio, um baixíssimo. Agora sim, vamos dar início à próxima carreira, tá? Subir nas 3 correntes, altura do primeiro ponto, no mesmo espaço ainda, o segundo ponto alto. Sempre vamos ter esse grupinho de 2 pontos aqui no início e um grupinho de 2 pontos aqui, que forma o nosso desenho. Entre um grupinho e outro, sempre ponto alto, olha, já vai aumentar. Uma corrente de intervalo, espacinho, um ponto alto. Uma corrente de intervalo, espacinho de uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, aqui é grupinho, entre um e outro, 2 pontos altos, tá? Então, aqui eu já fiz um grupinho juntinho com vocês, é este o nosso procedimento. Esses pontos altos aqui, olha, eles vão aumentando, era 1, agora são 2, na próxima carreira serão 3, na próxima 4. E aqui o bloquinho de 2 pontos, a gente mantém eles até uma determinada quantidade de pontos, olha só. É sempre a mesma repetição, o que aumenta é os pontinhos altos aqui, olha. Que agora já são 2 nessa carreira, na próxima serão 3, ok? Para passar de um bloquinho para o outro, fazemos 2 correntes de intervalo e iniciamos o mesmo procedimento. Aqui no bloquinho de 2 pontos, entre um e outro, 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo, próximo intervalinho, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalinho, um ponto alto. Uma corrente, meu bloquinho de 2 pontos, entre um e outro, 2 pontos altos. Finalizamos aqui mais um bloquinho. Para passar de um bloquinho para o outro, sempre 2 correntes. E seguimos com esse mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira. E agora ficou super fácil, tá, gente? É só repetição. Toda vez que você finalizar uma carreira, vai fazer as 2 correntinhas aqui de intervalo e finalizar com ponto baixíssimo sempre sobre a terceira correntinha.
lá onde a gente iniciou a carreira anterior, ok? Para iniciar a próxima carreira, as demais, gente, sempre o mesmo procedimento, tá? Caminha com ponto baixíssimo entre um ponto alto e outro, sobe as 3 correntes iniciais, que faz a vez do primeiro ponto, e faz mais um ponto alto, olha, no mesmo espaço. Então, aqui eu já tenho os 2 pontos iniciais da minha carreira, olha, que vai seguir até um determinado ponto do nosso trabalho. O que muda são esses pontinhos altos que vão aumentando, que formam esse desenho. Era 1 ponto, na próxima carreira 2, nesta aqui será 3, na próxima 4, na próxima 5 e assim por diante. Sempre com uma corrente, vem no intervalinho um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalinho, o segundo ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, o terceiro ponto. Então, na próxima carreira serão 4 aqui nessa parte, tá? Em cada bloquinho, só vai aumentando. A gente vai seguir com essa mesma repetição até chegar a 8 pontos altos, olha, que forma aqui o nosso desenho. Aí, Edilene, eu quero a minha peça maior. Continua por mais carreiras, tá? Depois com 9 pontos, depois com 10 pontos. Somente depois comece as diminuições, que eu vou vir explicando para vocês. Então, aqui eu já fiz os 3 pontos, uma corrente, e aqui meu outro bloquinho, olha, de 2 pontos, entre um e outro, sempre, tá? 1 e 2, no mesmo espaço. Então, eu já finalizei aqui meu primeiro bloquinho, já, ó, vai abrindo como se fosse um leque. Entre um bloquinho e outro, 2 correntes. E seguimos com a mesma repetição, próximo bloquinho, entre o primeiro e o segundo, 2 pontos altos, uma corrente, inicio meus pontos altos nos intervalos. 1 ponto, uma corrente, o segundo ponto, uma corrente, o terceiro ponto, uma corrente, e agora meu outro bloquinho, entre um e outro, 2 pontos altos. Feito meu bloquinho do outro lado aqui, eu faço as 2 correntes e sigo a mesma repetição, ok? Vai dar a volta toda, finalizar aqui com ponto baixíssimo e dar seguimento à próxima carreira, que serão com 4 pontos aqui no intervalo, ok? Então, eu vou adiantar até que eu esteja aqui com 8 pontos altos no total. Eu preciso trabalhar mais 5 carreiras, e aí eu já retorno com vocês pra gente começar as nossas diminuições. Bom, pessoal, voltei aqui, olha, eu já adiantei a minha peça, tá? Eu coloquei esse fundo aqui, gente, porque como o fio é claro e a minha mesa também, pode dificultar a visualização aí pra vocês, tá? Por isso que no início da videoaula eu comecei em cima da peça já pronta aqui no fio 6. Trabalhei aqui até atingir 8 pontos altos entre um bloquinho de 2 pontos e outro, tá? Olha, aqui é o bloquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o segundo bloquinho do nosso motivo. São 8 motivos no total. Edilene, eu quero a minha peça maior. No fio 4, ela vai ficar bem menor que no fio 8. Como que eu faço? Acrescenta mais carreiras. Segue a mesma repetição, tá? Só seguir o mesmo padrão. Grupinho de 2 pontos aqui, olha, entre um ponto e outro, uma corrente, ponto alto no intervalo, uma corrente, ponto alto no intervalo, você terá 9 pontos na próxima carreira, na próxima 10, 11, 12 e assim por diante. Assim, a sua peça ficará maior. Somente depois, você começa as diminuições, que vamos iniciar agora. Eu estou fazendo até 8 pontos, porque no fio 6 eu também fiz até 8. Então, eu quero mostrar para vocês o mesmo passo a passo e mostrando aqui nessa peça que vocês tenham esse resultado no fio 6, ok? Bom, então, vamos lá. As diminuições. Vamos também, finalizei com baixíssimo aqui, vou fazer um baixíssimo no intervalo entre o primeiro e o segundo. Vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto, e agora eu faço uma corrente de intervalo, total de 4 correntes aqui. Laço, vem no próximo intervalinho, um ponto alto, uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto, e seguimos assim, até chegar ali no próximo bloquinho de 2 pontos, tá? Desse motivo. Sempre uma corrente e um ponto alto no intervalo. Aqui já estou quase chegando no meu bloquinho de 2 pontos. Deste motivo, que eu tenho um bloquinho desse lado e um desse lado. Uma corrente, intervalo, um ponto alto, uma corrente, intervalo, um ponto alto. Cheguei aonde eu tenho 2 pontos. Uma corrente, entre um ponto e outro, um ponto alto. Então, aqui na carreira de diminuições, a primeira carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Ok? Desta forma aqui. Faço uma corrente, venho no intervalo de 2 correntinhas e faço
3 pontos altos, sem correntinha de intervalo, ó, direto. 3 pontos. Por isso que agora eu não faço 2 correntes aqui, tá? Fiz apenas uma, porque senão meu trabalho vai criar babados. Uma corrente, entrei no intervalo de 2 correntes e trabalhei um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, vou repetir todo esse processo novamente aqui, ó, no próximo motivo, junto com vocês. Bloquinho de 2 pontos entre o primeiro e o segundo, um ponto alto. E sigo normal. Uma corrente, intervalo, um ponto alto. Uma corrente, intervalo, um ponto alto, até chegar ali no meu bloquinho de 2 pontos novamente. Chegando aqui próximo ao meu bloquinho, meu último intervalo, um ponto alto, uma corrente, no bloquinho de 2 pontos, entre um e o outro, um ponto alto. E fiquei novamente com 11 pontos altos aqui, certo? Olha, depois do bloquinho de 3 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok? E essa será a nossa repetição. Uma corrente, intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos. Que é nesses 3 pontos que a gente vai abrir o leque, que é esse leque aqui, ó. A gente começa a abrir ele aqui, nesse bloquinho de 3 pontos altos que acabamos de fazer ali. A gente vai abrir esse leque e vai fechar o outro, ok? O que a gente vai fechar é esse onde a gente fez 11 pontos altos agora. Cada carreira vai diminuir. Certo? Então, eu vou repetir por toda a volta essa mesma repetição. Uma corrente vem no bloquinho de 2 pontos entre um e outro, um ponto alto. Uma corrente nos intervalos, um ponto alto. E seguimos com essa repetição por toda a volta. Nos intervalos de 2 correntes, bloquinho de 3 pontos. Finalizando aqui, então, mais uma carreira, né? A nossa primeira carreira das diminuições. Fiz aqui meu último ponto, entre um ponto alto e outro aqui, uma corrente e aqui, olha, gente, no último espaço, meu último bloquinho de 3 pontos altos, tá? Não devemos esquecê-lo. Feito o bloco de 3 pontos, uma corrente, vamos finalizar na quarta correntinha. 1, 2, 3, na quarta não, perdão, na terceira correntinha. 1, 2, 3, deixando uma, ou seja, a quarta, para fazer a vez do intervalo. Certo? Desta forma. Próxima carreira agora, sempre que finalizar aqui, a gente vai caminhar até o intervalinho seguinte, que é esse aqui, um baixíssimo. E daqui a gente começa a próxima carreira, subindo 3 correntes e uma de intervalo, 4 correntes no total. Toda vez agora o início será desta forma. Então, esse aqui já é meu primeiro ponto com uma corrente, vem no próximo intervalo o segundo ponto alto, uma corrente, próximo intervalo, ponto alto, uma corrente, e vai diminuindo aqui o nosso bloquinho, né? Nosso grupinho de um ponto alto, que forma aquele desenho que eu mostrei pra vocês, tá? Finalizando aqui, ponto alto, tenho esse ponto alto e o intervalo. Esse último aqui, eu não trabalho nesse intervalo, tá, gente? Olha, nessa carreira, a gente fica com 1, as 4 correntes iniciais contam como primeiro, 3 é um ponto alto e uma corrente de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na carreira anterior, era 11. Vai diminuindo agora um a cada carreira, que vai formar esse desenho aqui, tá? Trabalhamos até 8 pontos e agora vamos diminuindo. Então, forma esse desenho. E no bloquinho de 3 pontos altos, agora a gente vai abrindo, formando esse outro desenho. Então, vamos lá. Cheguei no bloquinho de 3 pontos aqui. Fiquei com um total de 10 pontos, uma corrente. No bloquinho de 3 pontos altos, no primeiro ponto dos 3, eu faço 3 pontos altos sobre ele. 1, 2 e 3, tudo no mesmo ponto, tá? Uma corrente de intervalo, pulo o segundo ponto e venho sobre o terceiro e faço outro bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Tudo sobre o mesmo ponto de base. Então, sobre esse bloco de 3 pontos da carreira anterior, agora a gente fica com 2 blocos de 3 pontos, ou seja, 3 pontos sobre o primeiro, uma corrente, pulo o segundo, 3 pontos sobre o terceiro. Ok? Uma corrente e segue com os pontos altos. Olha, eu pulo esse e já venho no intervalo entre um e o outro de uma corrente e faço o primeiro ponto alto. Uma corrente, intervalo, ponto alto. Uma corrente, intervalo, ponto alto. Finalizando aqui, ponto alto no intervalo, ficando com 10 pontos nessa carreira. Já repeti pela segunda vez, olha, juntinho com vocês, tá? Uma corrente, pulo esse último ponto e venho no bloquinho de 3 pontos. No primeiro ponto, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos.
Gente, se o seu trabalho querer criar babados, você troca de agulha, tá? Usa uma agulha de numeração menor. O meu ponto, ele é bem justinho, então fica certinho, tanto no fio 4 como no fio 6. Mas eu consigo apertar mais ainda o meu ponto, caso for preciso. Então, se você não consegue, eu tô usando a agulha de 3,5, uso uma de 3 milímetros, tá bom? Fiz o bloquinho de 3, uma corrente. Pulo o segundo ponto e venho sobre o terceiro, o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos, tudo sobre o mesmo ponto. Uma corrente e seguimos com a mesma repetição. Pulo esse espaço, esse ponto alto, já venho no intervalo entre o primeiro e o segundo, olha, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, intervalo, um ponto alto, e seguimos repetindo por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como que está a minha peça, olha, desta forma aqui, tá? A nossa segunda carreira de diminuição, então, fiz aqui meu último bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, e vou finalizar na terceira correntinha, 1, 2, 3, sempre deixando a quarta, ou seja, uma aqui pra fazer a vez do intervalo, tá? Ponto baixíssimo, sempre assim, tá, gente? Finalizou? Vem agora nesse intervalo de uma correntinha, olha, um baixíssimo. Estando no intervalo, dá início. 3 correntes, altura de um ponto alto e uma corrente de intervalo. 4 correntes no total. Laça, próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente. Até chegar aqui, olha, no nosso bloquinho de 3 pontos, tá? Bom, aqui eu estou finalizando uma corrente e um ponto alto. Nós ficamos aqui nessa carreira no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vai diminuindo um a cada carreira. E aqui é bem fácil, tá, gente? A gente vai seguir trabalhando aqui, olha, até que chegar a 2 pontos altos. Estamos com 9. Então, já memorizem isso daí, tá? Feito aqui os 9 pontos, eu pulo esse e já cheguei no meu bloquinho. Uma corrente. Feito aqui uma corrente, eu venho aqui no meu bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Feito aqui o bloquinho de 3 pontos, bloquinho sobre bloquinho, uma corrente. Sugiro que se seu ponto for muito soltinho, não faça essa uma corrente. Vai direto no espaço de uma correntinha e faz 3 pontos altos. Eu fiz uma corrente, porque meu ponto é apertadinho, então não tenho problema com isso. Meu trabalho não vai criar babados, mas se o seu for, o seu trabalho, quando você colocar assim, vai ficar tudo assim, ó. Ok? Então, não faça essa correntinha aqui agora, vai direto e faz os 3 pontos. Na próxima carreira, eu explico certinho pra vocês. Feito o bloquinho, uma corrente. Se o ponto for mais soltinho, não faça, assim como aqui também não faça. Vem no próximo bloquinho de 3 pontos, ponto alto sobre ponto alto, ficando bloquinho sobre bloquinho. Segundo e o terceiro. Então, toda vez que chegar nos bloquinhos de 3 pontos, essa será a nossa repetição, ok? E aqui nos bloquinhos de um ponto alto, olha, uma corrente, já vem aqui no intervalo entre um e outro, um ponto alto, uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto, até completar 9 pontos. Completando aqui, 9 pontos altos. Uma corrente e já cheguei no bloquinho de 3 pontos novamente. Trabalho ponto sobre ponto, nesse bloquinho de 3 pontos altos, mantendo o bloco de 3 pontos. Feito isso, uma corrente, ou não, se preferir, vai direto no intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente e ponto sobre ponto no outro bloquinho. 3 pontos altos no total. E essa será a nossa repetição, então, nesta carreira. Uma corrente e segue com os pontos altos. Vou adiantar a minha e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, a minha peça está desta forma aqui. Fiz aqui meus últimos grupinhos de 3 pontos altos, uma corrente e vou finalizar na terceira correntinha, 1, 2, 3. Mesmo procedimento sempre, tá? Deixando uma ali para fazer a vez do intervalo. Vou caminhar agora até o intervalo, um ponto baixíssimo, e daqui eu dou início. 3 correntes, altura de um ponto, e uma de intervalo. 4 correntes no total, vem no próximo intervalo um ponto alto, uma corrente, próximo intervalo um ponto alto, e como eu disse,
vai diminuindo 1 ponto a cada carreira, tá? Se na carreira anterior tinha 9, agora teremos um total de 8 pontos altos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma corrente, próximo intervalo o 7º, uma corrente, próximo intervalo o 8º. Ok? Estamos assim. Uma corrente. Gente, agora só deve prestar atenção nesses grupinhos aqui de 3 pontos. Aqui, gente, é só diminuição. 1 ponto a menos a cada carreira, até chegar a 2 pontos. Estamos com 8 pontos, na próxima 7, depois 6, 5, 4, 3 e 2, tá? Uma corrente. Aqui nesses grupinhos, toda vez a gente vai manter esse bloquinho de 3 pontos no início e esse bloquinho de 3 pontos no final. Sempre. O que vai mudar é só aqui no meio. Então, aqui eu mantenho ponto sobre ponto no primeiro bloquinho de 3 pontos. Não muda agora, tá? Até o final. Sempre você vai manter esse bloco de 3 pontos aqui, ponto sobre ponto, e o bloco de 3 pontos aqui do outro lado. O que muda é aqui, uma corrente. Nesse bloco de 3 pontos aqui do meio, que para você que não fez correntinha, eles estão todos juntos, né? Tá dando total 3, 6, 9. Eu tenho espaço de corrente. Se você não tem nesse bloco de 3 pontos do meio, no primeiro ponto, você vai fazer um bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Vai fazer uma corrente, pular o segundo ponto e no terceiro, mais um bloco de 3 pontos. Então, esta será a nossa repetição. Em uma carreira, você abre os blocos, na outra, você completa aqui o intervalo com um bloco de 3 pontos. Na próxima, eu venho com vocês novamente, tá? Feito isso, uma corrente, agora esse último bloco, eu mantenho ponto sobre ponto, ou seja, bloco sobre bloco. Como eu citei, vamos sempre repeti-los, tanto aqui no início, ponto sobre ponto, mantendo o bloco de 3 pontos, como aqui do outro lado, mantendo o bloco de 3 pontos, ok? Então, estamos assim nessa carreira e você vai repetir esse mesmo procedimento nos demais. Uma corrente de intervalo e agora são os nossos pontos altos, olha. Entre um e outro, no intervalo, um ponto. Uma corrente, intervalo, um ponto. Até completar 8, que é a quantidade que estamos na carreira. Completando aqui, 8 pontos altos. Olha, aqui estão os meus blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço uma corrente de intervalo e venho nos blocos de 3 pontos. Esse primeiro a gente mantém, ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui no primeiro, um ponto alto, no segundo e no terceiro, mantendo 3 pontos altos, bloco sobre bloco. Uma corrente, o que muda é esse bloco do meio. No primeiro ponto dos 3, eu faço um bloco de 3 pontos altos, tudo sobre o mesmo ponto de base, os 3 pontos. Uma corrente, pulo o segundo e sobre o terceiro ponto do bloco, eu faço 3 pontos altos sobre ele, meu segundo bloquinho. Uma corrente e esse bloco de 3 pontos do outro lado, eu mantenho ele, fazendo ponto sobre ponto, 3 pontos altos. Uma corrente e sigo com os meus pontos altos aqui, olha, nos intervalos, que são um total de 8, ok? Então, eu vou adiantar mais essa carreira e já volto finalizando com vocês. Bom, pessoal, aqui estou finalizando mais uma carreira, meu último bloquinho de 3 pontos, uma corrente e sempre na terceira correntinha, tá, gente? Olha, nas próximas carreiras, eu vou estar sempre com vocês para mostrar aqui, olha, na parte dos bloquinhos de 3 pontos. Tá? Eu vou adiantar essa parte nas próximas carreiras, vou vir passando para vocês somente aqui nessa parte mais complexa, para que a nossa aula não se estenda. Então, toda vez que você finalizar uma carreira, será aqui na terceira corrente, já vem aqui nesse primeiro intervalo com um ponto baixíssimo, sobe 3 correntes à altura do primeiro ponto e uma corrente de intervalo, ou seja, total de 4. Laça, vem nos próximos intervalos, olha, um ponto alto e uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto e uma corrente. Próximo intervalo, aqui já é meu quarto ponto, e a cada carreira a gente vai diminuindo um ponto. Se na carreira anterior tinha 8, agora teremos um total de 7. Uma corrente aqui, olha, meu último ponto, meu último espaço. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Na próxima 6, então vocês já sabem finalizar e dar início à próxima.
Nas próximas carreiras, eu vou voltar sempre nessa posição aqui, tá? Já aqui para mostrar para vocês como que vai ficar essa parte. Feito 7 pontos, uma corrente. Como que vai ficar essa parte aqui agora? Mantenho o bloco de 3 pontos, sendo ponto sobre ponto, como eu citei na carreira anterior. Feito aqui o bloquinho de 3 pontos, bloco sobre bloco, uma corrente. Tenho o próximo bloquinho, faço ponto sobre ponto também, mantendo bloco sobre bloco. Nós sempre vamos fazer dessa forma, gente. Aqui nesse intervalo, sempre vai ter um bloquinho de 3 pontos, tá? Na próxima carreira, a gente vai dividir esse bloco de 3 pontos em 2 blocos de 3 pontos. Como aqui na carreira anterior, ok? Então, aqui aí eu fiz bloco sobre bloco, uma corrente, bloco sobre bloco. Uma corrente, se preferir, não faça. No intervalo de correntinha, um bloco de 3 pontos, que é este bloquinho, que vamos dividir na próxima carreira em 2 blocos de 3 pontos, ok? Uma corrente, próximo bloquinho aqui, olha, ponto sobre ponto, mantendo o meu bloco de 3 pontos altos da carreira anterior. E 3. Uma corrente e aqui meu último bloquinho, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, ponto sobre ponto, mantendo bloco sobre bloco. Estamos assim. Uma corrente, sigo com os pontos altos, olha, entre um e outro, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto, até completar 7 pontos e repete a mesma repetição que fizemos aqui quando chegar nessa parte dos bloquinhos. Tá joia? Vou repetir então aqui por toda a volta e já venho com vocês. Bom, pessoal, já finalizei a carreira anterior, já adiantei a próxima. Para você que já pegou o ritmo, viu como que é o procedimento aqui, olha, da repetição, pode seguir, dar uma adiantada no vídeo. E para você que está iniciando, eu quero estar carreira a carreira juntinho com vocês, tá? Aqui é bem fácil, toda vez que finalizarem na terceira corrente, caminha com baixíssimo até o primeiro intervalo. Sobe as 4 correntes, né? 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo e ponto nos intervalos, com uma corrente. Aqui meu último ponto. E nesta carreira estamos com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos até chegar a 2. Uma corrente. Como que ficamos aqui agora na parte dos bloquinhos? Sempre a gente vai manter bloco sobre bloco. E sempre que tiver esse bloquinho de 3 pontos no meio, ele será dividido em 2 blocos de 3 pontos. Nós temos um aqui, nós vamos dividir ele já já. Na próxima carreira, esses 2 blocos que foram divididos se tornam um bloco, onde a gente vai trabalhar bloco sobre bloco. Então, vamos lá. Ponto sobre ponto, então, aqui no início, nesse primeiro bloco, mantendo bloco sobre bloco, que lá no início ele não era um bloco, tá? Ele foi dividido em 2 bloquinhos de 3 pontos. Aí, depois a gente seguiu, olha. A gente dividiu em 2 e seguiu mantendo ponto sobre ponto. Esse daqui também era um bloco, dividiu em 2 e estamos seguindo bloco sobre bloco. E esse aqui que vamos dividir agora, depois ele segue bloco sobre bloco também. Entenderam como que é? Feito aqui bloco sobre bloco, uma corrente. Próximo grupinho, bloquinho de 3 pontos. Ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. E esta será a repetição em todos os demais, tá? Olha, nesses outros todos. Uma corrente. Agora, eu tenho o bloquinho de 3 pontos no meio. Ele tem que ser dividido em 2 blocos de 3 pontos. Então, eu venho no primeiro, trabalho 3 pontos altos sobre ele. Tudo no primeiro ponto. Uma corrente, pulo o segundo ponto do bloquinho e no outro, ó, no terceiro, eu faço mais um bloquinho de 3 pontos, tudo sobre este ponto. Então, eu já dividi em 2 blocos de 3 pontos e na próxima carreira ele tornará bloco sobre bloco. Uma corrente, tem o bloquinho de 3 pontos da carreira anterior, bloco sobre bloco. 3 pontos altos, ou seja, ponto sobre ponto. O segundo e o terceiro. Uma corrente, meu último bloquinho, ponto sobre ponto. Ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender até aqui, tá? A cada carreira, repito, eu vou voltar com vocês nessa parte que eu acho um pouco mais complexa, e aqui a gente só vai diminuindo. Uma corrente, já cheguei nos meus pontinhos altos. Pulo aqui o primeiro, venho entre um e outro, um ponto alto,
uma corrente, um ponto alto nos intervalos, e nesta carreira estamos com um total de 6 pontos. Na próxima teremos 5, na próxima 4, depois 3 e 2, e a gente já finaliza. Ok? Então, eu vou adiantar mais essa carreira e aqui eu volto com vocês. Bom, pessoal, já finalizei a minha carreira anterior, já dei início, olha, a próxima, seguindo o mesmo procedimento que eu expliquei pra vocês, tá? Eu vou ter aqui nessa carreira 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Feito aqui os 5 pontos, uma corrente. Como que fica agora aqui nos nossos bloquinhos? Ponto sobre ponto, já no primeiro bloquinho. 3 pontos altos, então. Uma corrente de intervalo. Próximo bloquinho, 3 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Aqui o terceiro. Uma corrente. Tem aqui o bloquinho que eu dividi na carreira anterior, então eu faço ponto sobre ponto. E somente ali no intervalo de correntinha, eu faço o grupinho de 3 pontos altos, que é o bloquinho que vamos dividir em 2 de 3 pontos na próxima carreira, ok? Então, estamos assim, uma corrente, se preferir, não faça. E agora sim, no intervalo, o bloquinho de 3 pontos altos. É uma carreira com bloquinho de 3 pontos, e na próxima a gente divide em 2 de 3 pontos, esse bloquinho de 3, tá? Uma corrente, aqui eu tenho um bloquinho, ponto sobre ponto. Então, agora, nessa carreira, a gente fica aqui, olha, no total de 1, 2, 3 bloquinhos, tá? E os 3 pontos altos aqui no intervalo. Estou concluindo aqui, um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, e me restaram 2 bloquinhos aqui a ser trabalhado. Ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Uma corrente e meu último bloquinho. Já estamos quase finalizando a nossa peça, pois vamos seguir trabalhando desta forma, com essa repetição, até que tenhamos aqui 2 pontos. Olha, estamos com 2, 4, 5. Na próxima carreira teremos 4, na próxima 3 e depois 2. Feitos os bloquinhos, uma corrente, já vem aqui entre um ponto alto e outro, eu pulo esse intervalo, já vem aqui nesse próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, nos intervalos, ficando no total de 5 pontos. Já tenho 3, uma corrente, aqui o quarto, uma corrente e aqui o quinto. Uma corrente e repete o mesmo procedimento nos bloquinhos, tá? O que acabamos de fazer aqui. Bom, pessoal, aqui já iniciei a próxima carreira também, tá? Já tenho aqui 3 pontos, uma corrente, meu último intervalo, o meu quarto ponto alto nessa carreira. E aqui agora eu vou colocar bloquinho sobre bloquinho, tá? Eu tenho 1, 2, 3 bloquinhos. Bom, feita aqui uma corrente, fiquei aqui no total de 4 pontos altos, e agora eu tenho meus bloquinhos. Eu vou sobrepor ponto sobre ponto em cada um dos meus bloquinhos. E entre um bloquinho e outro, eu faço uma corrente de intervalo, olha, um bloquinho, uma corrente, próximo bloquinho, ponto sobre ponto. Finalizando aqui meu terceiro bloquinho, ficamos desta forma aqui, uma corrente, e agora eu tenho aqui aqueles 3 pontos do intervalo. Eu vou dividir ele em 2 blocos de 3 pontos, então, eu venho no primeiro, faço 3 pontos altos sobre ele, tudo no mesmo ponto. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto no próximo, no terceiro, 3 pontos altos também, tudo sobre o mesmo ponto de base. Então, o nosso bloquinho de 3 pontos da carreira anterior foi dividido agora em 2 blocos de 3 pontos. Uma corrente, já tem aqui um bloquinho de 3 pontos, sigo ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Uma corrente de intervalo e repito nos 2 demais. Finalizando aqui meu bloquinho, ficamos desta forma aqui nessa carreira, tá joia? Uma corrente de intervalo, pulo esse espaço, venho entre um ponto e outro, um ponto alto e sigo com a minha repetição. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto, e nesta carreira nós estamos no total de 4 pontos altos. Olha, aqui já é meu quarto ponto, uma corrente e vou repetir o processo aqui nos bloquinhos. Então, eu vou dar a volta aqui na minha peça e já venho finalizando com vocês e já dando seguimento já à próxima carreira, onde teremos aqui 3 pontos altos no início.
Bom, pessoal, aqui também já finalizei minha carreira anterior, dei andamento na próxima, estou com 3 pontos altos aqui, olha, nesse grupinho que vai fechando, tá? Conforme eu expliquei pra vocês, olha, estamos com 3 pontos, já fiz aqui bloquinho sobre bloquinho, já fiz por 2, uma corrente, tem mais um bloquinho aqui à frente, ponto alto sobre ponto alto, são 3 pontos. Faço uma corrente, e aqui eu cheguei onde eu dividi, né, o bloquinho em 2 bloquinhos de 3 pontos. Então, eu vou fazer um bloquinho aqui agora, ponto sobre ponto, no primeiro bloquinho. Ficando com 3 pontos altos, bloquinho sobre bloquinho. Vai aumentando nossos bloquinhos, vocês perceberam, né? Olha, já estamos com 1, 2, 3, 4. Uma corrente, e agora no intervalo eu faço um bloco de 3 pontos, que será dividido em 2 blocos de 3 pontos na próxima carreira. Só que a cada carreira eu estou vindo junto com vocês para não ter erro, ok? Bloquinho de 3 pontos, uma corrente, agora eu sigo em todos os bloquinhos, fazendo ponto alto sobre ponto alto, ou seja, mantendo bloco sobre bloco. Aqui o segundo, meu terceiro ponto. Uma corrente, eu tenho aqui à frente mais 1, 2, 3 bloquinhos a serem trabalhados. Ponto sobre ponto. Finalizando aqui meu último bloquinho, ficamos com 4 blocos, então, de cada lado, e bloquinho de 3 pontos aqui no intervalinho do meio, tá? De uma corrente. Faço uma corrente, e agora meus pontos altos, eu pulo esse espaço, entre um ponto e outro, nesse espaço, um ponto alto e uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto e uma corrente. E estamos aqui com um total de 3 pontos altos nesta carreira, tá? Na próxima teremos 2, e a gente já vai finalizar na próxima, depois de 2 pontos aqui, com o acabamento. Bom, pessoal, aqui já finalizei minha carreira com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha da carreira anterior, tá? Que a gente sobe sempre 4. Vou caminhar aqui no intervalo com baixíssimo também. Vou subir as 4 correntes, 3 e 4. 3 faz a vez de um ponto e uma corrente de intervalo. Próximo intervalinho, um ponto alto. Somente 2 pontos e chegamos na reta final. Na próxima carreira será só o acabamento, tá? Então, 2 pontos, uma corrente. Agora, eu vou trabalhar bloco sobre bloco em todos esses bloquinhos que eu tenho aqui à frente. Então, sempre, olha, ponto alto sobre ponto alto, ficando com 3 pontos, ou seja, bloco sobre bloco. E uma corrente de intervalo entre um e outro. Que foi, Alan? Bom, finalizando aqui, eu fiquei no total de 4 blocos, olha, 1, 2, 3, 4, sempre ponto sobre ponto, e entre um bloquinho e outro, uma corrente. Faço uma corrente, tem aqui aquele bloquinho de 3 pontos que a gente fez no intervalo. Eu vou dividir em 2 blocos de 3 pontos. Sobre o primeiro ponto, eu faço 3 pontos altos, 2 e 3. Faço uma correntinha de intervalo, pulo o próximo ponto e venho no último, ou seja, no terceiro ponto do bloco, e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Ficando com 2 blocos de 3 pontos agora. Ok? Uma corrente, agora sigo nos demais, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 blocos a serem trabalhados. Eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e entre um bloquinho e outro, uma corrente de intervalo. Bom, pessoal, concluí aqui meus bloquinhos, então, a gente fica no total de 5 bloquinhos agora, tá? 1, 2, 3, 4, e esse que a gente dividiu em 2, o quinto, 5 blocos para cada lado. É a nossa penúltima carreira. Uma corrente e sigo com os pontos altos. Pulo esse espaço entre um ponto e outro, no intervalo um ponto, uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente e repete nossos bloquinhos de 3 pontos. Bom, pessoal, finalizando aqui, então, a minha carreira, meu último bloquinho de 3 pontos, uma corrente, e finalizo na terceira correntinha, deixando uma aqui para fazer a vez do intervalo, ok? Daqui mesmo, onde acabamos de finalizar com baixíssimo, a gente vai iniciar o acabamento, a última carreira. Então, daqui, olha, eu vou subir 3 correntes para fazer um ponto picô. Volto aqui na cordinha do pontinho baixíssimo, entro dentro do ponto, busco o meu fio, passo por dentro da cordinha, olha, e faço um ponto baixo. Então, eu já fiz aqui meu primeiro pontinho picô, tá? Tem o intervalo à frente, eu vou pular ele, eu já venho direto no ponto alto à frente, um ponto baixo. Faço 3 correntes,
Volto agora nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com o ponto baixo. Então, eu sempre vou pular ou um ponto ou o espaço. Eu tenho aqui o espaço, eu vou pular, vou sobre o primeiro ponto, ó, do bloquinho. Um ponto baixo. 3 correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo, prendo com ponto baixo. E sempre pulando um ponto ou um intervalo. Então, eu vou pular esse ponto, vir no próximo, um baixo. 3 correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com baixo. Agora, eu vou pular o intervalo e vir no próximo. Então, seguimos desta forma aqui. Com esta repetição, sempre pulando ou um ponto ou intervalo à frente. Vou pular o ponto e prender com baixo no próximo. Chegando aqui, gente, olha, próximo ao bico, né, do nosso trabalho, olha só, onde que forma esse meio aqui do bico, olha como que nós estamos. Estou sobre o primeiro ponto, já subi as 3 correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Deveríamos pular um ponto e prender no próximo, só que aí eu já prendo aqui no meio, para ficar um acabamento bonitinho, olha, ponto baixo, subo 3 correntes, se você preferir, pode subir 4 ou 5. Ó, nessa peça aqui pronta, que eu fiz no barroco, eu sempre fui trabalhando com 3 correntes, é desta forma que fica o acabamento final. Mas nessa peça aqui, olha, eu vou subir 5 correntes para mostrar para vocês que pode fazer um detalhe a mais aqui na nossa peça. Então, ao invés de 3, eu subi 5 nesse aqui do meio. Já tenho 2, 3, 4 e 5. Volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Então, toda vez que chegar aqui nesse meio, eu subo 5 correntes para ele ficar assim com esse biquinho em todas essas pontas. Feito isso, eu vou pular também 2 pontos, igual aqui, né? Ao invés de pular um e prender nesse, eu já fui direto no meio, então eu pulei 2. Eu pulo 2 do outro lado e venho aqui sobre o último. Um baixo. 3 correntes, volto nas duas cordinhas, ponto baixo. E sigo pulando um ponto ou o intervalo. Aqui eu vou pular o intervalo e vir no próximo ponto. Bom, aqui já estou chegando próximo, olha, aos 2 pontos, que é exatamente aonde a gente iniciou aqui. Então, é sempre o mesmo procedimento, tá, gente? Fiz um ponto baixo nesse ponto, 3 correntes, volto nas duas cordinhas, prendo com um ponto baixo. E sempre pulando ou espaço ou um ponto alto à frente. Aqui eu tenho espaço, eu pulo e venho sobre o ponto alto, um baixo. E repito o ponto picô. 3 correntes, volto nas duas cordinhas, prendo com ponto baixo. Agora, eu tenho aqui à frente um espaço a ser pulado e venho no próximo ponto. Já estamos repetindo, olha, conforme nós iniciamos ali, tá? Então, agora é só repetição, vai sempre fazendo dessa forma, ponto baixo, pulando o espaço ou ponto alto e vindo no próximo e prendendo com baixo e fazendo o ponto picô. Se você preferir fazer o ponto picô maior ali no meio, conforme eu fiz aqui, aí é seu critério, tá joia? Eu vou dar a volta e já venho finalizando com vocês. Bom, pessoal, aqui já finalizei, dei a volta em toda a minha peça com esse acabamento. Meu último ponto baixo com picô aqui, vou pular o espacinho e aqui foi onde nós iniciamos, tá? Sobre esse ponto, o primeiro ponto picô, olha, eu venho no mesmo ponto, um baixíssimo. E aqui, no caso, podemos cortar o fio e fazer o arremate, ok? Deixo uma sobrinha. Vou passar aqui por dentro dessa laçadinha, olha, dando um nozinho. Levo esse fiozinho para a parte de trás, divido em 2 e fazemos o nosso arremate, olha. Uma agulha mais fininha para não repuxar, eu passo. Vou dividir esse fio em 2 partes. Como é o fio 4, então ele é bem fininho, 2 perninhas para cada lado, ó. Pego um fiozinho aqui ainda na parte de trás, para não repuxar meu trabalho lá na frente, eu dou um nozinho bem de leve e o segundo eu dou um pouquinho mais apertadinho. Um bem de levinho e o segundo. Escondo um pouquinho desse excesso também por alguns pontinhos aqui no avesso, corto rente e dou um pinguinho da cola pano da círculo, tá, gente? Então, o arremate fica perfeito e seguro.
Bom, pessoal, e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, que reproduzam muito essa peça. Me marque lá nas redes sociais para que eu possa compartilhar os seus trabalhos, tá joia? Muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!